Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, baseado em evidência, baseado nas melhores pesquisas científicas disponíveis a respeito de tratamento da dor. Então já venha preparado e já venha com a cabeça aberta, porque os insights que eu vou te passar aqui tendem a ser totalmente ao contrário do que o sistema te ensinou e tendem a ser totalmente ao contrário do que você aprendeu, né? E aprendizado tem muito a ver com dor. A gente aprende a sentir dor e aprende a se comportar dolorosamente. E hoje a gente vai falar especificamente, se der tempo, de 3 condições clínicas altamente prevalentes aqui no consultório que tem, assim, eu tô assustado com a quantidade de pacientes com enxaqueca que eu tenho recebido. Eu tô assustado com a quantidade de casos complexos de dor lombar específica por causa de hérnia de disco que eu tô tendo que compartilhar com colegas anestesiologistas para tomar bloqueio. E eu tô assustado com a quantidade de pacientes que disseram para eles ter fibromialgia, e quando a gente testa os movimentos desses pacientes aqui no consultório, a gente vê que não é zorra nenhuma de fibromialgia. Então a gente vai falar hoje sobre alguns critérios para a gente aprender a classificar a condição clínica do nosso paciente que tem enxaqueca, que tem fibromialgia e que tem hérnia de disco. Se você está me escutando aqui agora, você quer que eu fale de quê primeiro? Coloca aqui nos comentários, enxaqueca, fibromialgia ou hérnia de disco. Me fala também aqui nos comentários de onde você está me assistindo, para eu saber se eu estou de fato desbravando o solo soteropolitano e falando com pessoas de fora do meu estado, tá bom? Me fala se você é fisioterapeuta ou se você é apenas um seguidor, para eu falar e adequar minha linguagem a você, para que você entenda, porque se você não entender o processo, de nada adiantou eu ter usado esse tempo aqui, 9 horas da noite, para fazer uma live para explicar para vocês algumas condições. Quem me acompanha aí no Instagram já está sabendo que o grupo de DTM Cefaleia da Universidade de São Paulo, a USP, vai fazer um simpósio gratuito e vai te dar o número USP lá para você participar do simpósio no dia 5 de março, às 8 da manhã. Tamara Lima, enxaqueca, dor no ombro e dor no pescoço. Então quem já está ligado sabe que eu já estou inscrito nesse evento, porque eu não perco nenhum. Eu tenho uma média aí de 6 aperfeiçoamentos por ano desde 2014, né? Uma coisa que eu coloco como obrigatória quando o paciente me paga pelo serviço que eu estou prestando a ele. Metade do que ele me paga já é direcionado a um fundo que eu chamo de fundo educacional para eu me especializar, porque eu invisto em quem está investindo em mim. E aí, como eu falei no início da live, as informações são um pouco disruptivas. Você pode ter vindo de São Paulo, do Einstein, você pode ter vindo do Sara Kubitschek, você pode ter vindo da Universidade Estadual de Brasília, com os melhores especialistas do país, e você pode me ouvir falando alguma coisa ao contrário. Então, dos dois, ou você me chama de doido e para de me seguir, ou você assiste até o final, segue o nosso tratamento, nem que seja para dizer que não presta. Isso é quase um slogan de vida aqui para você. Então, para me preparar para esse evento, eu tenho lido essa semana alguns papers como esse aqui, que é o trabalho da fisioterapia na enxaqueca, os aspectos de disfunção de equilíbrio e disfunção musculoesquelética e sua relevância para a prática clínica. Esse artigo é endossado por uma das maiores fisioterapeutas do país na área de enxaqueca, que é a Débora Bevilacqua Grossi, da Universidade de São Paulo. E a gente quer comentar algumas coisas baseadas na nossa experiência e baseadas no nosso artigo. Então veja bem, enxaqueca é a primeira causa de incapacidade e afastamento do trabalho under 50, abaixo dos 50 anos. Então, se você tem aí entre 18 e 50 anos, a prevalência mundial de enxaqueca é de 14,4%. Quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões? Deixa eu colocar no Google aqui para ter certeza. População mundial. Quantidade. Vamos ver o que o Dr. Google me fala. 8 bilhões de pessoas.
8 bilhões de pessoas, vamos abrir a calculadora aqui, 8 bilhões, falta mais 3 zeros, aqui ainda está em milhões. 8 bilhões menos 14,4%. 115 milhões e 200. 115 milhões e 200? 115 milhões e 200 pessoas sofrem com enxaqueca. Olha, e assim, abaixo dos 50 é a primeira causa de incapacidade. Então, apesar dessa alta prevalência de enxaqueca, apesar dela ser altamente prevalente e gerar incapacidade no mundo todo, os políticos, as organizações governamentais, as organizações de saúde não direcionam muitas intervenções para esse tipo de problema. Então, para você que é profissional da saúde, que é fisioterapeuta, psicólogo, médico, a enxaqueca não tem cura, porque tem gente se dizendo especialista em dor de cabeça aí, dizendo que vai curar a sua enxaqueca. Agora existe uma coisa, o paciente tem dor na cabeça, ele acha que é enxaqueca, só que não é enxaqueca. São outros 3 tipos. Quais são esses outros 3 tipos? Cefaleia cervicogênica, cefaleia tensional e cefaleia associada a desordem temporomandibular. Esses outros 3 tipos têm características específicas que vão melhorar rápido e tem pacientes que vão até zerar a dor. Enxaqueca, não. Enxaqueca não tem cura. Enxaqueca é uma doença neurológica que ela pode ser com aura, distúrbios visuais e de linguagem, ou sem aura. Essa enxaqueca tem como característica uma dor em um lado da cabeça predominante, mas ela pode espalhar para o outro lado, pode ser difusa, o paciente pode não localizar. E nessa enxaqueca, o paciente ele tem náusea associada e ele tem dor no pescoço associada. E aí eu vou te dizer, você está com enxaqueca, passou no neurologista, o neurologista vai te pedir exame de sangue, de imagem, e ele não vai achar nada, porque ele quer descartar um tumor de hipófise, ele quer descartar uma alteração neurodegenerativa no encéfalo, e aí ele tem que descartar essas doenças ruins. E como descarte, ele te dá o diagnóstico de enxaqueca. Quando você tem esse diagnóstico de enxaqueca, você tende a entrar com analgésico simples, né, dipirona, Dorflex, e ver a resposta. Com o passar do tempo, o analgésico simples para de fazer efeito. E aí esse médico tende a entrar com antidepressivo. O antidepressivo tende a fazer efeito por um tempo e tende a parar. Quando ele para de fazer efeito, ele pode associar um triptano. Por quê? Alguns fatores associados na enxaqueca dizem que há uma vasodilatação das artérias cerebrais e os triptanos, Sumax, Cefaliv, enfim. Se eu estiver falando besteira, me corrija se você for médico aqui, tá? Não sei ao certo quais medicamentos são e nem é da minha área, da minha competência saber, mas essa classe específica de medicamento, o triptano, ela tende a fazer vasoconstrição cerebral. E aí, um dos fatores associados à enxaqueca é a vasodilatação, e quando esse vaso diminui de tamanho com o uso de triptano, o paciente tende a melhorar. E alguns pacientes melhoram rápido com o uso desses triptanos. Só que muitos pacientes são refratários. E aí o que é que está acontecendo? O paciente aparece uma dor de cabeça, não sabe qual tipo é, vai de cara no neurologista. Aí tome aquela cacetada de exame e aí o neurologista não acha nada. Por quê? Porque se for enxaqueca, ele não vai achar nada. Se for cefaleia cervicogênica, ele também não vai achar nada. Porque ele está procurando doença. E cefaleia cervicogênica não é doença. Se for uma cefaleia associada a DTM, ele também não vai achar nada. E se for uma cefaleia do tipo tensional, ele também não vai achar nada, porque ele não é treinado para fazer palpação miofascial para saber se tem dor referida por causa de um ponto gatilho. Então, independente da sua dor na cabeça, quando você for no neurologista e você não tiver um tumor porque você fez uma imagem, ele não vai achar nada e vai continuar sem saber qual dos 4 tipos são. E aí o que é que vai acontecer? Você vai sambar no sistema entre diversos outros profissionais, fisioterapeuta, dentista, acupunturista, osteopata, quiropraxista, e todo mundo está te tratando sem te dizer o que você tem. O cara não sabe se você tem enxaqueca, o cara não sabe se você tem cefaleia por DTM, se você tem cefaleia tensional, se você tem cefaleia cervicogênica. Mas ele está tratando. Ou seja, ele está dando tiro no escuro
E por você não melhorar, você começa a somar tratamentos. Não, eu vou ali no quiro, mas também vou no acupunturista. Eu vou no quiro, no acupunturista, mas também vou tomar um analgésico, mas também vou tomar um anti-inflamatório, mas também vou tomar a codeína, o Tilex. E aí você começa a associar muito tratamento e existe um tipo de enxaqueca que é perpetuada por uso crônico de analgésico. O uso crônico de analgésico, ele tende a gerar um tipo de enxaqueca. E se ele não sabe o que ele está tratando, é muito difícil ele estar tratando alguma coisa. Então, a recomendação é, primeiro, vá no físio. E vá no físio especialista. Porque se você for em qualquer físio, ele também não vai saber quais são as características da sua enxaqueca. Então, se você tiver dor em um lado da cabeça ou difusa, com alterações visuais e de linguagem, com náusea, fotossensibilidade, não aguenta olhar para a luz, tem que se escurecer e dobrar. Quando você faz atividade física, você agrava imediatamente. Tentou fazer atividade física, enxaqueca agrava. Se for cefaleia por DTM, cervicogênica ou tensional, não vai agravar, quiçá vai melhorar, que há um aumento da circulação e não há esse componente de dor de cabeça nesses tipos de vasodilatação arterial. Então a atividade física vai aumentar a vasodilatação e você não vai piorar. Na enxaqueca há o componente associado de vasodilatação arterial. Você vai fazer atividade física, botar o paciente para pular aqui. O paciente chegou aqui, ó, entrou por essa porta, eu coloco ele para pular aqui, fazer polichinelo, fazer agachamento, salto e aterrissagem e pergunto como é que tá a cabeça. Se ele falar melhor imediatamente, eu descarto enxaqueca na hora, porque enxaqueca agrava com o movimento. Sacou? Perfeito. Esse é um critério que eu uso bastante. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que esses sintomas neurológicos transitórios, que é a áurea, com distúrbio de linguagem ou visual, eles podem aparecer em 2,5% dos pacientes que têm migrânia crônica, que é a enxaqueca crônica. E como é a enxaqueca crônica? A enxaqueca crônica tem todos esses sinais. E o episódio dura 15 dias no mês ou mais. Para ser enxaqueca normal, tem que durar até 72 horas. Antes de 72 horas, não tende a ser enxaqueca. E existem várias características que acontecem antes do despertar da enxaqueca. Como, por exemplo, o pródromo, que é uma fase prévia ao desencadear da enxaqueca, que o paciente que tem enxaqueca de verdade, ele já sabe que ele vai ter a crise. Ele fica com mais vontade de comer doce, né? Ele fica sonolento, ele boceja. Algumas características predizem a crise de enxaqueca. E aí ele sabe se comportar para melhorar a enxaqueca. Ele não toma álcool, porque vinho, por exemplo, álcool é um gatilho, chocolate é um gatilho, glúten é um gatilho, açúcar é um gatilho. Existem trabalhos científicos que mostram mais de 33 gatilhos para enxaqueca. Então, o autoconhecimento desse paciente, conquistado não só pela experiência dolorosa de ter que passar pelo episódio e aprender com a dor, mas porque ele é proativo e ele sabe que ele tem enxaqueca, ele já tem uma psicóloga para chamar de sua. Ele já tem um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental para chamar de sua. E ele já aprendeu no autoconhecimento dele quais são os gatilhos da crise de enxaqueca. E ele não se submete a esses gatilhos. Beleza? Nesse caso, dessa subclassificação de enxaqueca crônica com 15, que ele tem 15 dias de episódio, não ache que o fisioterapeuta vai salvar a vida do paciente. Não vai. O fisioterapeuta, a função da fisioterapia é diminuir a intensidade da dor na crise, aumentar os intervalos de manifestações da crise e reduzir a necessidade de consumo de medicação durante a crise. Essa é a função da fisioterapia na enxaqueca de verdade. Não ache que você vai zerar um paciente que tem enxaqueca de verdade. Se você zerou alguém que é enxaqueca de verdade, não era enxaqueca. Era cefaleia cervicogênica, DTM ou tensional, ou os diversos outros tipos. São mais de 300 tipos. Esses são os mais comuns, os mais prevalentes. Beleza? Então, primeiro físio. O físio classifica entre um desses 4. E se for associado a DTM, tem intervenção específica para esse tipo de dor de cabeça. Se for associada, se for cervicogênica, tem intervenção específica para esse tipo de dor de cabeça, que vai trabalhar na resposta do sintoma, no desbloqueio articular,
utilizando exercícios e terapias manuais e ou acupuntura. E pode trabalhar com o conceito de reprodução e remissão no tipo de enxaqueca de cefaleia tensional. Na cefaleia tensional, a gente vai achar pontos musculares específicos que façam a dor concordante da cabeça do paciente aparecer e vamos ficar inibindo aquele ponto até que a manifestação dolorosa entre em remissão. Esse é um princípio básico que a gente utiliza aqui nos pacientes com dor de cabeça. Já na enxaqueca, a gente alinha a expectativa para esse ponto. Diminuir a intensidade da dor, não é curar. É aumentar o espaço entre as crises, também não é curar, é melhorar a qualidade de vida do paciente. E reduzir a necessidade do consumo de medicação. Porque, por exemplo, eu atendi um paciente com enxaqueca que usa anti-inflamatório não esteroide há 5 anos. Que já teve 3 episódios de gastroenterite, vômito com sangue. Sendo que quando ela fez colonoscopia e quando ela fez endoscopia, não foi achado alterações gastroenterológicas, nem intestinais. Ou seja, o consumo de AINES aumenta o risco de infarto absurdamente, aumenta o risco de morte absurdamente. E a necessidade de uso de AINES tem que ser enquanto o benefício não supera o risco. Ou seja, 5 a 7 dias, 10 dias estourando no máximo para esse paciente. E se a dor não for controlada, esse paciente tem que sair da fisioterapia e ir para um neurologista. Só que não é qualquer neurologista que atende enxaqueca. São neurologistas cefaliatas, que são subespecialistas em dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença neurológica que não tem cura, eu repito isso, não prometa para o seu paciente. Aprenda a classificar o tipo de dor de cabeça do paciente para dar o tratamento adequado para ele. Beleza? Tem vários testes que a gente pode usar e o principal que eu trago desse artigo são para a gente focar nas disfunções musculoesqueléticas e vestibulares. Porque às vezes o paciente vem só com a enxaqueca. Ele tem dor na cabeça difusa ou só de um lado, repito. Ele tem alteração visual, áurea, distúrbio de linguagem, náusea, fotossensibilidade e intolerância a barulho, né? Noise, do inglês noise. O barulho faz com que ele aumente a dor de cabeça, a luz faz com que ele aumente a dor de cabeça e a atividade física faz com que ele aumente a enxaqueca. Ponto. Só que, se ele foi no neurologista primeiro e botou remédio e ele tem dor no pescoço associada, a dor no pescoço, quando associada na enxaqueca, ela tende a reduzir a eficácia do tratamento farmacológico. Ou seja, você está na enxaqueca, você está com um paciente com enxaqueca que tem dor no pescoço e ele está tomando remédio e não está funcionando. O remédio não está funcionando porque 80% dos pacientes com enxaqueca tem dor no pescoço. E aí você, físio, foi procurado por causa da enxaqueca, mas você tem que focar na dor no pescoço para que o tratamento farmacológico tenha mais efeito. Beleza? E a severidade, a gravidade da dor da enxaqueca está muito associada à presença ou não da dor no pescoço. Quando a enxaqueca é só enxaqueca sem dor no pescoço, o paciente tende a tolerar os episódios, tende a ter efeito das medicações e por aí vai. Então, o que a gente avalia no paciente com enxaqueca? A gente avalia a amplitude de movimento dos segmentos cervicais altos. Então, eu vou fazer o Flexion Rotation Test? Não é cervicogênica a dor de cabeça. A dor de cabeça é enxaqueca. Não precisa fazer o Flexion Rotation Test. Você vai rodar a cabeça o máximo, colocar a pressão extra, perguntar o que acontece. Vai rodar a cabeça o máximo para o outro lado, colocar a pressão extra e perguntar o que acontece. Quando você perceber que a dor aumentou, mudou de lugar, diminuiu de área, alterou a localização por causa de um movimento, tem disfunção do movimento do pescoço. E você vai fazer com que aquele movimento seja livre e completo sem alterar a localização da dor. Pronto, você está tratando uma disfunção cervical num paciente com enxaqueca e você já está ajudando ao remédio que o neurologista cefaliata passou a fazer mais efeito nesse paciente. Ok? Você vai testar a amplitude de movimento da articulação temporomandibular. Aí o fisioterapeuta especialista em DTM vai lá e abre a boca, paciente, esqueci até o nome do aparelho que mede a abertura da boca. Enfim, não uso mesmo. É bom para quem é pesquisador.
não acho interessante para mim que sou clínico. Eu acho que a qualidade de vida e acho que outras referências são muito mais importantes do que números, do que dados, né? Esse paciente, Caio, mas como é mais importante? Se quando ele colocou o aparelho ele estava abrindo a boca, sei lá, 3 centímetros e agora tá 7. Tá, agora tá 7, mas ele aguenta mastigar? Obrigado, Kellerman, paquímetro. Não, ele não aguenta mastigar. Que adiantou se aumentar a abertura da boca? Que adiantou se melhorar a oclusão? Se o mastigar ainda produz dor referida na TM e na cabeça. Se o mastigar ainda aumenta a enxaqueca. Então eu não quero saber, se a abertura da boca é funcional, eu não quero saber de ganhar tamanho. Então, não é certo, eu repito, não é certo nem errado, é a forma como eu faço. Aí o fisioterapeuta mede só com o paquímetro o tamanho da abertura da boca. Só que a ATM não faz só abrir e fechar. A ATM desloca para o lado e faz careta. Não printa essa tela, viu? Não printa. A ATM faz careta, desloca para o lado, a ATM desloca para o outro. A ATM faz o avanço, a ATM faz o recuo. Então, existem vários movimentos na ATM, deslocamento lateral para um lado, lateral para o outro, avanço, faz o recuo, faz a abertura e faz a oclusão com força ou só oclusão para mostrar o dente para o dentista, ou oclusão forçada quando você está colocando alimentos sólidos. Então, se você encontra num paciente com enxaqueca desordens de movimento na articulação temporomandibular, você tem que tratar as desordens de movimento. Caio, mas eu não sinto DTM, não importa. A gente está tratando o que está acontecendo associado à enxaqueca e não a enxaqueca. Enxaqueca é doença. Fisioterapeuta não trata doença. Fisioterapeuta trata a função, isso tem que ficar claro. Eu estou vendo um bocado de especialista em dor de cabeça aí prometer cura de enxaqueca, e enxaqueca não tem cura. Isso me revolta de uma forma que eu não consigo ficar até mais tarde para fazer uma live para esclarecer isso para os meus seguidores. O que a gente tem mais para avaliar? Postura, não de correção de RPG, mas a posição da cabeça, geralmente do paciente com enxaqueca, é assim, ó, avançada lá na frente. E a gente sabe que isso exerce pressão nos nervos que saem de coluna cervical alta, nervo acessório, por exemplo, que vai para couro cabeludo. Aí tem um paciente com enxaqueca que tem dor no couro cabeludo, que não aguenta passar escova, mulher que não aguenta prender o cabelo com a xuxa porque faz tração no couro cabeludo e o nervo acessório está facilitado e isso faz com que o paciente sinta dor. Então tudo tem uma possível explicação. O senso de posição da cabeça, o senso proprioceptivo da cabeça. Às vezes você está aqui e alinha a cabeça, paciente, o paciente está assim, ó, rodado e torto e achando que está alinhado. O paciente não tem senso do seu corpo no espaço. Isso é uma disfunção, balance disfunction, né? Disfunção de equilíbrio proprioceptivo, até vestibular pode ser uma disfunção vestibular. Às vezes o paciente tem tontura, vertigem visual paroxística benigna e às vezes você precisa fazer uma manobra de reposicionamento do sistema vestibular, tirando o paciente de uma posição de deitado para sentado, tirando o paciente de uma posição de sentado para deitado, para melhorar a disfunção vestibular, porque ela às vezes também está associada à enxaqueca. Sensibilidade muscular na área crânio-facial. Depois vocês pegam um artigo aí, tá? Agora é a hora de printar a tela. O artigo é esse, do Brazilian Journal of Physical Therapy. Printa a tela aí. E pega o artigo depois. Quem está lá no meu Telegram vai ter acesso à íntegra do artigo. Então já clica no link do perfil e entra lá no Telegram. E o que é que ele fala? O que é que ele fala sobre essa sensibilidade na área crânio-cervical? Pontos, trigger points, né? Pontos de tensão, pontos gatilhos. Ou seja, tem um ponto aqui no temporal que quando você aperta pode reproduzir a dor concordante da enxaqueca do paciente. Não estou falando de cefaleia tensional, que você vai inibir esse ponto e o paciente vai zerar a dor. Estou falando de enxaqueca, tá? Então você pode reproduzir a dor concordante da enxaqueca e pode inibir essas musculaturas aqui, assim como o masseter, fazer agulhamento seco, dry needling, em masseter, em pterigoide medial, fazer inibição da musculatura do platisma. Tem pontos do esternocleido occipitomastoide aqui no pescoço, tem pontos do trapézio levantador da escápula,
tem um ponto no romboide que pode reproduzir a enxaqueca do paciente. E você inibindo essas disfunções crâniofaciais e da cintura escapular, você pode melhorar a tolerância do paciente ao episódio de enxaqueca. Diminuir o número de dias que ele passa com enxaqueca. Na crônica, 15 dias. Na normal, 72 horas. E isso é muita qualidade de vida, porque afeta a concentração, a alimentação, trabalho, sexo e sono. Essas 5 grandes áreas são afetadas pela enxaqueca. E se você melhora isso, o paciente fica muito grato a você. E isso não é prometer cura para ninguém, como eu vejo muita gente fazer por aí. Testes sensoriais. Eu não uso, mas se você quiser usar, é muito bom. Você vai usar um threshold de dor, de pressão por dor, aquele algômetro, né? Você pode usar um threshold de calor e gelo. E você pode testar a mecanosensibilidade neural, fazendo o teste de estresse neural das raízes nervosas cervicais ou o teste de estresse neural do nervo mediano. E o paciente com enxaqueca também pode reproduzir uma tensão neural adversa. Olha só, como seria o algômetro de pressão? Você vai testar em locais da cabeça, em locais do trapézio e em locais distantes da cabeça, como lá na tíbia. Tem um ponto que você quantifica quantos quilogramas por newton de força você coloca para o paciente falar ai. Ou você coloca uma água quente na mão do paciente e quando o paciente falar ai, por causa que a temperatura está absurda, você para o tempo e vê, a tolerância à temperatura, a terapia por adição de calor ou por subtração de calor no gelo, está tendo resposta, ou seja, o limiar de dor à pressão ou à temperatura está melhorando. Por que eu não uso? Porque isso não quer dizer que a enxaqueca do paciente está melhorando. Às vezes o paciente melhora o limiar de dor, mas a enxaqueca continua lá. Então eu não gosto de usar esse tipo de avaliação. Você pode testar a força muscular, o GIR do ombro, ou seja, tem paciente com enxaqueca que apresenta déficit de rotação interna da articulação glenohumeral. Então, às vezes o paciente fala, Caio, que zorra você está fazendo mexendo em meu ombro se minha dor está na TM? Que zorra você está fazendo mexendo em meu ombro se eu tô com enxaqueca, velho? E aí você vai lá, desbloqueia o ombro, melhora o GIRD, faz um manter relaxar, um contrair relaxar, uma combinação de isotônicas, utiliza um PNF muito efetivo para ganhar essa rotação interna do ombro e o paciente refere melhora da sintomatologia da enxaqueca. Então, todos esses são fatores que estão associados, isto é, aparecendo ao mesmo tempo que o episódio de enxaqueca do paciente. Você pode testar ainda resistência dos flexores cervicais e crânios cervicais. Pedir a resistência, contar o tempo de quanto o paciente fadiga. Também não uso isso. Avalio mais movimento, avalio mais o GIRD, avalio mais a articulação temporomandibular e a charneira cérvico-torácica. Mais uma vez, eu estou te apresentando o que tem e te mostro o que eu faço. Você decide que caminho seguir. Beleza? Então, basicamente, sobre dor de cabeça, a gente pode ter todas essas alterações que eu te falei, vestibulares ou disfunções de movimento, disfunções musculoesqueléticas. A gente pode manejar o paciente com muita qualidade, fazendo a promessa correta para o paciente, sem ludibriar o paciente. A gente pode encontrar um paciente com enxaqueca com padrão misto de mecanismo de dor, isto é, nociceptivo e nociplástico. A gente pode encontrar dor neuropática no paciente com enxaqueca também. Então, é muito importante que você trabalhe com um anestesista, médico de dor, tá? Porque às vezes a gente tá manejando o paciente melhora 30%, 40%. E ele quer melhorar mais que isso e você também quer que ele melhore mais. E aí o anestesista vai lá, faz um bloqueio do nervo occipital maior, né? Faz um bloqueio de gânglio, e aí o paciente melhora a dor de cabeça, faz uma toxina botulínica, o paciente melhora absurdamente. Coloca uma medicação específica, né, que iniba a CGRP, que é específica para quadro de enxaqueca, e o paciente vai lá e melhora mais 30%, porque fez você e fez com o anestesista, fez você e fez com o neurologista cefaliato, né? Fez você, neurologista, e está em terapia cognitivo-comportamental com psicóloga para aprender a manejar os gatilhos da enxaqueca dela para não ter tanto problema na qualidade de vida. Eu acho que é isso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Cadê você?
Tempo 29 minutos. Tá, vamos lá. Vamos falar agora de fibromialgia. Vamos lá. Pessoal, por que eu tô me assustando com a quantidade de pacientes que tá chegando aqui com fibromialgia? Porque esses pacientes são encaminhados primeiro para médico. E aí o médico geralmente não tem a habilitação necessária para testar os movimentos do paciente. O médico, mais uma vez, não é errado, não é certo, é a forma como ele faz. Que não é melhor nem pior, só é diferente da forma que a gente faz. Beleza? Isso tem que ficar claro para vocês. O médico ele não tem habilitação para testar movimento e mudar as referências do paciente. Então o que ele vai procurar? Lesão, inflamação ou doença. O que ele vai fazer? Exame de sangue, exame de imagem. Então tem exames específicos que o reumatologista pede para descartar artrite reumatoide, gota, espondilite anquilosante, doenças específicas que geram dor, ok? Uma vez que o paciente descarta, uma vez que o reumatologista descarta essas alterações e o paciente tem dor generalizada, déficit de concentração, distúrbio do sono, né? Fadiga precoce, ele enquadra numa característica que é chamada de fibromialgia. Mas não basta o paciente ter essa apresentação clínica. Por que não basta? Porque quando o paciente chega aqui e entra por aquela porta, eu vou lá e testo o movimento dele. E mando ele para casa 72 horas fazendo o que eu falei. E quando ele volta com 72 horas, ele me fala assim: Caio, a disposição mudou. Caio, dormi melhor. Caio, a dor tá menor. Isso não é fibromialgia de verdade. Fibromialgia de verdade não vai ter resposta a movimento. Resposta imediata, né? Você não vai achar um bloqueio de movimento que vai mudar na cara. Você não vai achar uma restrição de movimento que em 3 meses o paciente mudou de vida depois do seu tratamento. Você vai achar pacientes com resposta de padrão irreconhecível, com respostas sintomáticas inconsistentes, com mecanismo de reprodução e remissão falho, com condition pain modulation totalmente alterado. Você vai testar o controle inibitório nocivo difuso, botando o paciente em polichinelo, botando o paciente para fazer agachamento, salto e aterrissagem, flexão de braço. O paciente vai suar aqui parecendo que saiu do crossfit e o paciente vai falar para você: Caio, eu tô pior. Não tem como o paciente melhorar porque o controle inibitório nocivo difuso está alterado. Esse paciente, ele tem fibromialgia de verdade. E olha só, até agora, a gente já está em março, terceiro mês do ano, todos os pacientes que me procuraram com diagnóstico de fibromialgia não eram fibromialgia. Quando são fibromialgia, eu falo para ele assim, ó, seu tratamento dura 2 anos, até 2 anos, de 1 a 2 anos. Nesses 2 anos, você vai fazer comigo 12 sessões. Você vai vir agora, vai vir com 72 horas, vai vir com 7 dias, com 15, 21, 30, 45. Você vai fazer 12 sessões nesse intervalo de 1 a 2 anos. E não pode fazer o tratamento só comigo. Seu tratamento tem que ser comigo, com um médico reumatologista que vai manipular fórmulas e medicamentos específicos para você controlar a dor, ou com um médico anestesiologista. E você vai ter que ter um psicólogo para chamar de seu. Ah, Caio, eu não tenho psicólogo. Eu não vou te atender sem terapeuta. Porque se eu te atender por 1 ano sem terapeuta, a chance de falha no meu tratamento é muito grande e você vai falar que fez o meu tratamento e não funcionou. Eu quero ter sucesso terapêutico, eu quero dar resultado para você. Então sim, infelizmente hoje é uma condição que eu imponho, eu não negocio, eu imponho para esse paciente que continuar o tratamento sem mim, continuar o tratamento comigo sem ter um terapeuta cognitivo comportamental do lado é insucesso e eu não acompanho esse perfil de paciente. Se você quer só fisioterapia, você vai procurar outro profissional, porque eu sei que sem o psicólogo eu não vou te dar resultado. Mas até hoje, março, a gente atendeu 8 pacientes com diagnóstico de fibromialgia e os 8 pacientes não eram fibromialgia. Todos mudaram imediatamente ou mudaram por 72 horas, melhoraram a privação de sono que tinham por causa da dor, melhoraram a fadiga que tinham por causa da dor e o imobilismo, né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Quando o paciente é realmente uma síndrome dolorosa crônica
Uma síndrome dolorosa crônica com padrão irreconhecível sendo classificado como mecânico inconclusivo, que não há resposta consistente nos seus testes de movimento. E ele reúne todas as características de um paciente com fibromialgia de verdade. Então, esse é o paciente fibromialgico de verdadeiro. Porque os que eu atendi, os 8 que eu atendi esse ano, todos eles não eram fibromialgia. Foram pacientes mal investigados por profissionais anteriores. Mal testados. Por quê? Quando você vai testar um paciente, o paciente fala que está doendo, você pede para parar porque você está inseguro. Você não quer que o paciente saia agravado do seu consultório. Aí você não testa, não leva o paciente até onde ele tem que ir, não testa o controle inibitório nocivo difuso, e aí não tem segurança nenhuma para determinar prognóstico, quantidade de sessões ou tempo de sessões. Então, essa é uma falha que eu vejo na maioria dos profissionais da saúde, porque eles insistem em buscar diagnósticos em vez de tratar o que os pacientes sentem. Beleza? Fibromialgia é só isso que eu tenho para falar para vocês. Nada mais que isso. O tratamento é simples, tem base em evidência e o paciente tem que estar de acordo com a expectativa alinhada, que quando a fibromialgia é de verdade, ela vai demorar de 1 a 2 anos para melhorar se o paciente seguir tudo o que tem que ser feito. Por exemplo, tem paciente com fibromialgia que há uma inversão do ciclo circadiano, onde o paciente desperta à noite e fica sonolento pela manhã. Então a intervenção nesse tipo de paciente é comportamental. Como assim? O paciente acordou? Que horas acordou? Acordei 11 porque na verdade eu acordei 5 e fiquei sonolento na cama. Pergunta para ver se não é assim. Você vai acordar 5, você vai se forçar a levantar da cama. Você vai tomar um café preto em jejum. Você vai se jogar no chuveiro gelado para dar um choque no sistema nervoso autônomo parasimpático, que está lá te botando para dormir na hora que não é para dormir, e jogar o simpático de luta ou fuga para você despertar. Segue o seu dia e faz atividade física na manhã. A atividade física no paciente com fibromialgia, ela não pode ser leve, ela tem que ser moderada. O paciente tem que se sentir esforçado. O paciente tem que trabalhar em contingência de dor e de tempo. Se ele está com dor 8, ele tem que fazer atividade física sem aumentar a dor, e com 24 horas ele não pode estar com a dor maior que 8. Então, contingência de dor e contingência de tempo. E aí a modulação do paciente vai começar a funcionar lá por cerca de 1 a 2 anos, fazendo isso regularmente, invertendo o ciclo circadiano através do comportamento. E quando ficar difícil, e antes de 3 semanas, antes dele instalar esse hábito, vai ficar difícil, ele vai ter um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental para dar o suporte que ele precisa para ele não desistir no meio do processo. Se você quer sucesso no seu tratamento, você tem que deixar claro isso. Ok? Existe questionário específico que pode ajudar nesse diagnóstico. Com dor generalizada maior que 9, severidade maior que 5, 4 quadrantes de dor, 4 de 5 quadrantes de dor por 3 meses seguindo esses critérios, associado a fadiga, fraqueza e distúrbio do sono. Maravilha! Um dos meus melhores alunos aí. Não ensinei isso a ele não, ele que está me ensinando agora, viu? Grande Kellerman, isso aí. Maravilha, desconheço esse questionário. Confesso para você que não aplico, depois me manda para eu conhecer, tá? A forma como eu faço é essa que eu falei, mas que bom que tem tanto critério para você enquadrar o paciente numa fibromialgia verdadeira, né? Ainda assim, Kellerman, vamos dizer que você aplicou tudo e deu tudo compatível. Aí você vai lá, colocou um teste de movimento e o paciente do nada começou a mudar a intensidade da dor, diminuir a área de dor, do nada ele começou a dormir melhor, acordar mais disposto, e aí você começa a subjugar. Usei todos esses critérios, mas será que era de verdade? Mudou com o movimento. Depois de 3 meses de acompanhamento, o paciente está muito melhor na qualidade de vida. Então, por isso que eu questiono muito nem sei se existe essa palavra, né? Fidedignidade do diagnóstico de fibromialgia. Mas que bom que tem vários critérios para ajudar a gente. Obrigado pela colaboração aí. Vamos lá, falar um pouco de hérnia de disco. Temos 39 minutos, temos 20 minutinhos para falar de hérnia de disco. Vamos nessa. Pessoal, mais uma vez eu estou impressionado com a quantidade de pacientes
complexos que eu estou recebendo, com quadros de dor lombar irradiada na perna, com um diagnóstico verdadeiro de hernia de disco. Eu falei para vocês em lives anteriores que isso ia acontecer. Que vocês ficam, a maioria, né, dos profissionais ficam falando, é só uma ciática, né? Mas a ciática mudou com 3 dias, eu botei uma extensãozinha, botei uma flexão rodada, botei uma flexão com o pé na cadeira, a dor centralizou. Isso não é ciática, rei. Isso não é ciática. Tava com tensão neural 10 graus, o paciente não levantava a perna. Aí do nada você mete um movimento que o paciente vai a 90 graus com 70% menos dor. Isso não é ciática, rei. Isso é um bloqueio de movimento muito simples. E bloqueios de movimento se disfarçam de qualquer coisa. Então isso não é ciática. Ciática verdadeira, dor por hernia de disco verdadeira, o paciente quase não tem dor lombar. O paciente tem a hérnia lá L4, L5, ele tem alteração de sensibilidade abaixo do joelho na lateral da perna e na lateral do pé. O paciente tem dormência e formigamento que pode ser constante ou intermitente. A dor presente é só abaixo do joelho. O paciente tem muita dor abaixo do joelho e a dor geralmente é constante. Ela não zera, ela alivia com algumas posições. Esses pacientes, você vai entupir de extensão, porque disseram que extensão é bom para a coluna, né? Você vai entupir de flexão, você vai botar flexão rodada, vai botar desvio lateral no vão da porta, desvio na parede sem matar galinha. E o paciente não vai responder. Isso é enquadrado numa classificação chamada síndrome radicular sem resposta mecânica. E as síndromes radiculares sem resposta mecânica não devem ser abordadas mecanicamente, já diz a classificação. Síndrome radicular sem resposta mecânica. Não adianta você estar atacando o movimento de preferência direcional num paciente que não tem preferência direcional. Esse paciente, olha a Siri se metendo de novo, esse paciente que tem sinais neurológicos positivos e negativos, como perda de força na dorsiflexão, perda de força na plantiflexão, o paciente ele tem, mais uma vez, dormência e formigamento, alteração de sensibilidade na lateral da perna, abaixo do joelho, e a dor é predominante na perna. Pode até ter dor na coxa, pode até ter dor no glúteo, pode até ter dor no lombar, mas a pior dor é na perna. Esse paciente é a síndrome radicular. O que é que você precisa entender? Pelo amor de Deus, quiropraxistas e osteopatas, não manipulem paciente onde a dor passa do cotovelo ou passa do joelho. Isso aí é um critério de insucesso terapêutico. Você vai instalar uma experiência prévia ruim com a técnica de manipulação e quando ele for por um tratamento baseado em evidência, que você testar a CPM dele e que ela não tiver íntegra, ou que o paciente você coloque um movimento repetido e ele apresente um fenômeno neurofisiológico chamado wind-up, onde o estímulo repetido tende a agravar o paciente, você achar que ele está numa classificação e ele na verdade não está, foi você que não soube avaliar a CPM e ver que um wind-up estava acontecendo, ele vai precisar da manipulação para quebrar esse arco reflexo. E aí ele já vai ter resistência. Porque você usou a manipulação quando ele estava com a dor abaixo do joelho, quando ele estava com a dor abaixo do cotovelo. E isso é uma regra de predição clínica de insucesso. Ou seja, você tem grande chance de piorar esse paciente. Paciente que tem lateral shift irredutível com dor irradiada abaixo da perna, abaixo do joelho. Ele também é um critério de insucesso para manipulação. Então, como você tem que trabalhar nesse perfil de paciente com hernia de disco? Você precisa trabalhar com terapia cognitiva funcional. Na terapia cognitiva funcional, ele vai ter uma memória de um movimento que travou ele. Quando ele travou, ele associou que aquilo fez o travamento. Mas lá no bright spot do paciente, ele vai ver que na linha do tempo, existiram vários episódios daquele movimento que ele acha que travou, que ele fez com super segurança. E aí você vai perguntar para ele como é que tá a vida, como é que estava a vida dele naquele momento. E ele vai resgatar memórias de que realmente, antes dessa crise, estava tudo diferente em circunstâncias sociais e emocionais na vida dele. E ele vai perceber que ele está fazendo uma associação que parece ser irracional. E aí você começa a expor ele gradativamente, por exemplo, o movimento de dobrar. Se o paciente, se você testa o LASEG, a elevação da perna reta, e com 10 graus ele está xingando sua mãe, pedindo para parar, ele tem um teste neurológico positivo.
Se você faz o lazegue cruzado e com 30, 35 graus ele está xingando sua mãe pedindo para você parar, você já tem um sinal patognomônico que é hernia de disco e que a hernia de disco é verdadeira. E quando você testa o movimento e ele não tem uma resposta consistente, ele não responde, você já sabe que ele é um SRM. Ele sendo SRM, você, fisioterapeuta, tem que abrir mão momentaneamente desse paciente. O paciente quer ser atendido por você, mas você sabe que ele é um SRM e que ele não vai responder mecanicamente se você continuar atendendo. Não venda plano de tratamento para esse paciente. Eu condiciono esse paciente a seguir o tratamento comigo se e somente se ele for num anestesiologista, num médico da dor, para fazer o bloqueio transforaminal. Se ele for num ortopedista, cirurgião de coluna, para fazer o bloqueio transforaminal. Para usar remédios específicos que conseguem dessensibilizar a raiz do nervo para ele tolerar mais movimento. E na raiz do nervo tem várias estruturas, gordura, artéria, ligamento, tendão, tudo aquilo ali está comprimindo o espaço da raiz. E aí a gente tem que trabalhar com posições de alívio, não movimentos de preferência direcional. Às vezes quando você coloca um movimento que abre espaço na raiz, você acha que a raiz está respirando, mas você está tensionando a raiz. Porque você não retestou a referência neurológica. E a referência neurológica é a elevação da perna reta ou o teste de slump. O teste de slump, aí qual que vai ser a resposta do paciente? O paciente vai melhorar mecanicamente, vai te dizer que parece que a dor melhorou, você vai ficar tendencioso a achar que ele tem preferência direcional, e aí você vai continuar com aquilo, sem testar a referência neurológica. Quando você testa a referência neurológica, a raiz odiou o movimento. A elevação da perna reta, que era em 10 graus e ele xingava sua mãe, está em 5 graus, você não consegue nem tirar a perna da maca do paciente. Ou seja, todas as outras coisas melhoraram, mas a raiz do nervo não gostou. Tem paciente que é educador físico, manda ficar pendurado na barra, para fazer uma tração, né? Se pendura o corpo e deixa o corpo pendente na barra, se sacode e gira para abrir espaço, né? A pessoa fala. E aí a raiz, quando está tensionada, você começa a dilacerar aquelas estruturas quando você faz tração. Tem paciente que quando recebe tração fica tonto, tem náusea, tem um reflexo vagotônico que a gente chama, né, do nervo vago, com ânsia de vômito. Então esse paciente que apresenta essas respostas sintomáticas durante o teste, você não deve insistir. Você deve trabalhar com posições de alívio e mandar ele para o anestesista. Se ele faz um bloqueio, ele volta para você por 72 horas, você retesta. Se você retesta e ele continua na SRM, você manda para o bloqueio de novo. E aí com 2 bloqueios no intervalo de 15 dias, quando ele volta para você por 72 horas, a classificação que era um SRM pode virar um bloqueio de movimento simples. E você mudar com a extensão em pé com o pé na cadeira, com a flexão em pé com o pé no degrau. E o paciente mudar absurdamente porque você direcionou o paciente corretamente. Você não vendeu o plano para ele, você avaliou, classificou, identificou o que ele precisa, encaminhou, ele fez a intervenção, voltou e agora ele está melhorando. Agora a terapia cognitivo funcional está expondo ele gradativamente ao dobrar, ao descarregar peso, a fazer agachamento búlgaro para recuperar a carga na perna que ele estava evitando por causa da dor irradiada, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, existem pacientes, né, que você vai fazer tudo isso como manda a evidência científica, como preconiza a evidência científica, e mesmo com sua intervenção, mesmo com o bloqueio do anestesista, mesmo com codeína, miozan e todos esses analgésicos, opioides, anti-inflamatórios potentes, o paciente não vai apresentar resposta. 22% dos pacientes que fazem essa linha científica não tem resposta. Então sim, apesar dos 78% de chance desse paciente com síndrome radicular sem resposta mecânica melhorarem com o tratamento, 22 vão precisar operar. E aí eu vou levantar uma bandeira para você que tem hernia de disco aqui agora. Quando a gente vai analisar estudo do New England Journal of Medicine,
Paciente com esse perfil de dor, que opera, ou que faz esse acompanhamento que eu falei por 1 ano, né? A gente faz aí 12 sessões em 1 ano. E claro, a gente prescreve muita tarefa de casa para você continuar o ano inteiro fazendo seu tratamento sem precisar vir aqui. O grupo de pacientes que opera e o que não opera, melhora igual. Então, cabe a você decidir se você tem paciência para esperar o tempo da história natural, que a chance de melhorar é igual, sem se submeter ao risco de uma cirurgia, ou se você está com muita pressa para ficar sem dor e vale o risco de fazer uma cirurgia, que tem uma chance de 50% de você continuar com dor, porque quando sua dor tem mais de 3 meses e você submete a cirurgia para dor na coluna, metade continua com dor, metade melhora. Então isso é probabilidade, isso é estatística. Então cabe a você ser honesto com o paciente para ele tomar a decisão sobre o que é melhor para ele. Por exemplo, meu paciente não é um Higuaín, que tem um contrato de 114 milhões de dólares e que ele precisa jogar na MLS e que ele está com a hernia de disco com dor radicular irradiada na perna. Porque quando você compara os dois grupos melhoraram igual durante 1 ano, mas a intensidade da dor e a capacidade funcional melhorou mais rápido em quem operou. Então, no 6º mês de quem operou, segundo esse estudo do New England, a qualidade de vida, a incapacidade funcional e a intensidade da dor começou a melhorar mais com 6 meses, comparado a quem fez o tratamento conservador. Mas ao longo de 12 meses, a melhora foi igual. Então, parece que quem opera no 6º mês melhora um pouco mais rápido. Mas a diferença não é estatisticamente significativa. Por isso que eu trago para você que a melhora é igual. Então, meu paciente não é Higuaín, que precisa melhorar mais rápido, fazer uma cirurgia porque tem que jogar porque tem um contrato milionário. Meu paciente está querendo voltar para o trabalho, mas se ele não conseguir voltar para o trabalho, ele vai ser afastado pelo INSS por um tempo determinado e vai ter um fator psicológico absurdo nesse perfil do paciente que ele vai precisar estar com um psicólogo. Porque você, quando não trabalha, parece que você perde a dignidade. Você começa a catastrofizar situações que podem não acontecer. O leite dos filhos, a comida na mesa, as contas que vão acumular. Então a gente faz uma projeção futura automática que gera uma catastrofização e uma ansiedade absurda que refletem na intensidade da dor que o paciente sente. O paciente começa a entrar no ciclo de dor e cada vez mais incapacidade, cada vez mais dor, cada vez mais pensamentos automáticos e comportamentos que são mal adaptativos. Se você não fala isso para um paciente que tem hérnia de disco, que tem a dor ciática verdadeira, classificado como SRM, o paciente cria uma expectativa que você vai ser o salvador da pátria, porque ele achou que o outro físio era fraco, que o outro médico não explicou direito, que o exame de imagem não explicou a dor, que o remédio não está funcionando e você é a última opção do paciente. Não, eu não sou sua última opção. Eu sou um profissional que vai te dar o direcionamento do que você precisa fazer para melhorar. E vou te dizer por A mais B a sua chance de melhorar e a sua chance de ainda com tratamento precisar de uma cirurgia. Eu vou ser honesto com você. E você vai tomar a decisão se vai fazer o plano de tratamento comigo ou se vai procurar um outro profissional que fale o que você quer ouvir. E aí, uma coisa é você não concordar com o meu diagnóstico. Se você tem um câncer e vai no oncologista pela primeira vez e ele te fala, ó, isso é câncer. Tá tudo bem você ir para uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Porque a avaliação de risco é de sua vida. Então você vai procurar uma quinta, uma sexta, uma 10ª opinião. Porque você vai confrontar, você vai entrar naquele ciclo, que eu esqueci o nome agora, de negação, de barganha, né? Por que comigo? Mas vamos lá de novo. Depois você vai entrar numa fase de raiva. Depois você vai entrar na fase de aceitação. E quanto mais rápido for esse processo, se você estiver na terapia, esse processo vai dar um salto para aceitação e você vai começar a tratar o mais rápido possível. Se você não tiver terapia, você vai ficar banhando assim, barganha, negação, raiva, barganha, e não vai sair desse ciclo de luto, vamos dizer assim. E aí o seu tratamento tende a cronificar, porque já era para você estar tratando com base em evidência e você não está tratando. Então, se você tem um câncer, você vai pedir 5, 6 opiniões. Com hernia de disco, com síndrome radicular,
é a mesma coisa. Você vai pedir várias opiniões porque você quer ouvir aquilo, ó, não é câncer, ele se enganou, né? Então, uma coisa é você não acreditar no meu diagnóstico. Uma outra coisa é você aceitar o que eu estou falando e não fazer o que eu estou sugerindo. É uma decisão sua e vai ser muito difícil você ter sucesso terapêutico assim. Então, eu não prometo cura para ninguém. Quem promete cura é um criminoso, porque tem um código do artigo brasileiro que curandeirismo é crime no Brasil. Então, a gente não pode prometer cura de nenhuma condição de saúde. A gente tem que prometer tratamento para controle. E o que é controle para mim, pode não ser controle para você. Se você tem uma síndrome radicular com dor irradiada na perna, se você tem uma fibromialgia, se você tem uma enxaqueca, e você não consegue fazer sexo com seu marido, controlar para mim é fazer você tolerar fazer sexo com seu marido. Para você pode ser zerar a dor, e isso eu nunca vou te prometer. Controlar para mim pode ser você voltar a dirigir daqui para Vilas do Atlântico sem sentir dor, ou com dor, mas num padrão que você tolere aguentar o trânsito. Para você pode ser ficar sem dor no trânsito, e eu não vou te prometer isso. Controlar a dor para mim pode ser você ter a capacidade de se concentrar para passar no seu concurso. Para você pode ser ficar sem dor enquanto está sentado prolongado estudando para o seu concurso. Então, por isso, eu falo na lata o que você tem que ouvir, baseado em ciência, e você aceita se quiser. E não vou ficar puxando sua orelha, não vou ficar passando a mão na sua cabeça, vou olhar para você e vou falar assim, meu velho, se você fosse meu pai, eu ia te tirar aqui do consultório, ia bater na porta de um anestesista, ia me submeter a esse bloqueio, ia esperar 15 dias e ia voltar para cá. Se nesse retorno você não tivesse resposta, eu já ia te encaminhar para uma cirurgia de coluna, porque quanto mais tempo você demorar, maior é a sua incapacidade funcional. Eu vou olhar para você e vou falar assim, seu teste não tem sinal de gravidade, seu prognóstico é de 2 meses, em 8 semanas você tende a melhorar muito. E outra, você não precisa de tratamento. Sabe por quê? 90% desses quadros melhoram sem fazer nada. E aí, você quer tratar comigo porque você quer ter a sensação que alguém está cuidando de você, e aí todo excesso esconde uma falta. A gente vai entrar no viés psicológico e vai discutir por que você está precisando de ajuda. O que é que está faltando nas suas relações sociais, interpessoais, de trabalho, que está fazendo com que você busque ser cuidado. Quem que não te cuidou no momento que você precisou? Porque isso que você tem não precisa de tratamento. Agora você vai encontrar 30 mil fisioterapeutas que vão querer te vender um tratamento para isso que você tem. Então eu vou olhar na sua cara e vou falar isso para você. Isso pode doer, isso você pode me chamar de maluco, sair por essa porta e escaldar minha reputação no Brasil inteiro, mas você não vai ouvir uma coisa diferente de mim, que só quero te dar um direcionamento. Eu não trato ninguém, eu te digo o que você faz para ser tratado. Meu tratamento promove independência do terapeuta. Por isso eu cobro alto. Por isso é caro. Por isso o valor é alto. Porque você vem aqui sabendo o que fazer fora daqui, para o número e frequência de visitas reduzir. E para quando você tiver um novo episódio, você saber o que fazer. Beleza? Então acho que era isso que eu tinha para falar. Se você tem dor lombar irradiada para a perna ou dor cervical irradiada para o braço e tem um diagnóstico de hérnia de disco, eu convido você a refletir sobre esse diagnóstico. Eu convido você a contestar esse diagnóstico, buscar um fisioterapeuta músculo-esquelético, não é qualquer fisioterapeuta, para testar seus movimentos e ver se o seu sintoma muda. Se o seu sintoma muda com o movimento, você não precisa de remédio, você não precisa de cirurgia, você não precisa de nada. Você só precisa fazer o movimento que ele vai te pedir. Os movimentos que ele vai te pedir. Se a sua dor não muda com o movimento, ele vai te direcionar. Não vai existir o que eu vejo por aí, do cara vir com 130 sessões de fisioterapia em 5 meses, sem melhora.
do cara ir fazer tens, alongamento, choquinho, propriocepção e fortalecimento e ativar core no Pilates, fazer postura de rã no RPG e sem melhora. Né? Você vai saber, se o tratamento for comigo, eu vou te vender um plano. Se não for comigo, eu vou te encaminhar para outro profissional. Então, sem direcionamento, você não vai ficar. Então, bom, os pontos mais importantes para quem tem hérnia de disco. Se você tem hérnia de disco lombar, fica na ponta do pé e dá 2 passinhos para frente. Fica na ponta do calcanhar e dá 2 passinhos para frente. Você não perdeu a força para fazer isso? Beleza. A compressão nervosa não é suficiente para gerar uma alteração de força na sua extremidade. E isso é muito bom. Isso é um sinal que você provavelmente não vai precisar de cirurgia. Se você tem hérnia de disco na lombar, você vai alisar suas pernas abaixo do joelho. E você vai perceber se você perdeu a sensibilidade ao toque abaixo do joelho. Não é diminuir assim, eu sinto mais do lado esquerdo, sinto menos do lado direito. Você perdeu a sensibilidade ao toque? Não. Beleza. Você vai deitar de barriga para cima e vai esticar sua perna reta. Se sua perna for a 90 graus, a 75 graus e só sentir esticar, maravilha, você não tem tensão do nervo ciático. Se sua perna não conseguir subir de 90 graus, você tem tensão. E isso é um sinal que você precisa ir para o fisioterapeuta o mais rápido possível. Se você não tiver tensão, relaxa. Que isso tende a melhorar por 6 semanas sem você precisar fazer nada. Beleza? Então você não teve perda de força, alteração de sensibilidade nem tensão do nervo. Fica tranquilo, em 6 semanas você tende a melhorar. Passou de 6 semanas, não melhorou, vai no físio. Se você tem hernia de disco cervical com dor irradiada abaixo do cotovelo, você vai apertar a mão de alguém com as 2 mãos ao mesmo tempo e perceber se você perdeu força. Se você está deixando o copo cair de sua mão aleatoriamente, quebrar a xícara. Se o toque nos antebraços, na lateral do braço, na lateral do pescoço, ou o toque do tecido da sua camisa no seu tronco é diferente. Você não perdeu sensibilidade, você não perdeu força. Você vai fazer assim e vai jogar o braço lá atrás. Se você sente só esticar, você não tem tensão do nervo mediano, do plexo braquial. Se você sentir a dor que vocês referem, você tem tensão do nervo e você tem que ir para o físio o mais rápido possível. Se junto com a hernia de disco você tem sudorese excessiva, visão dupla, nistagmo, seu olho mexe sozinho, você tem alteração de fala, sua dor irradia para TM e para dor de cabeça. A dor começou no pescoço, mas irradia para TM e para dor de cabeça. Essa dor é constante e você tem dificuldade para dormir. Você tem distúrbio do sono por causa da dor. O toque na sua genital, né, no pênis ou na vagina, você não sente. Você tem anestesia em cela. Você tem um sinal de compressão medular grave. Não é para você ir para o fisioterapeuta. É para você ir para o médico, para uma avaliação de risco cirúrgico. Então, é por isso que eu falo. Você está tratando com alguém que te avaliou? Ou com alguém que ouviu sua história e já propôs um tratamento? E já passou um exame e já passou um remédio? O cara te testou. Se você se sentiu testado, continua com esse profissional. Se você se sentiu só em mais uma conversa com um amigo, onde a pessoa sugere o que você tem que fazer baseado na experiência dele, saia correndo. Porque o cara não está falando de literatura científica para você. Beleza? Vou ver se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu paro para responder. Eu falei sobre enxaqueca, fibromialgia e hérnia de disco. E eu vou deixar essa live salva no feed do Insta, vou deixar essa live salva no YouTube e vou subir essa live lá pro Spotify, Apple Podcasts, beleza? Deixa eu ver aqui. O Kellerman colocou aqui, ó. Kellerman colocou que o fato dele ter fibromialgia não exclui dele ter outras condições mecânicas. Exatamente, as coisas podem coexistir. Isso acontece muito na enxaqueca. Tem muita comorbidade associada. O paciente às vezes apresenta síndrome do intestino irritável, esteatose hepática, facilitação medular por alteração visceral e dor em outras partes da coluna. Tudo porque a enxaqueca está lá, né? Então é importante que você saiba avaliar o paciente. Uma seguidora falou aqui que tem muita dor lombar. Eu tenho muitas dores na lombar. Patrícia, Patrícia, tem que procurar um fisioterapeuta. Fazer esses testes que eu te ensinei aqui hoje
E se esses testes forem negativos, você espera 6 semanas seguindo a vida, trabalhando, fazendo tudo o que você gosta de fazer. Quando for para academia, não fala que você tem dor lombar, não. Fala, ó, eu vim aqui só por questão de saúde mesmo, que aí ninguém vai colocar medo em você para fazer movimento. Você vai saber o que você piora e o que você melhora. E se em 6 semanas não passar, aí você busca um fisioterapeuta. Grande Natália, abraço para Davi. Obrigado pela presença. Joyce sempre presente. Lidiane Leite. Michele Rodrigues. Isaías. Grande Kellerman. Jane Moura. Alessandro Rocha. Ronei Campos. Silvia Correia e Patrícia Figueiredo. Muito obrigado pela audiência. Não rolou nenhuma pergunta, né? Então, se rolar pergunta, vai lá nos stories e manda na caixinha que eu apareço para responder a qualquer momento, tá bom? Temas complexos que daria 3 horas de live em 1 hora. É isso, Kellerman. Obrigado. Eu tento simplificar. É claro que se eu for parar aqui para dar uma aula técnica sobre enxaqueca, sobre fibromialgia, sobre hérnia de disco, vai ser conteúdo infinito, né? Vai ser 24 horas de live para falar sobre tudo. Então eu tento comprimir todo esse conteúdo e fazer com que o paciente entenda, né? O leigo entenda. Algumas vezes eu falo tecnicamente, porque vejo que o público muda muito, né? O público vira muito fisioterapeuta. Aí eu falo um pouco tecnicamente e tento traduzir para simplificar isso e ficar o mais rápido possível, né? Então essas condições, enxaqueca, fibromialgia e hérnia de disco, são as mais prevalentes que me procuram aqui. Eu ouso dizer que são as que eu mais tenho experiência de tratamento. E na maioria das vezes elas não são condições verdadeiras, né? Ah, tenho dor na cabeça e enxaqueca, porque para o leigo toda dor de cabeça é enxaqueca. Mas não, tem vários critérios para você determinar que enxaqueca é. Se é enxaqueca e sendo enxaqueca, qual tipo de enxaqueca é. Para saber qual nível de tratamento e qual direcionamento. Toda dor generalizada com fadiga e distúrbio do sono é fibromialgia, porque não teve nada de fator antinuclear nos exames de sangue, nos exames reumáticos e nos exames de imagem. Só que a gente sabe que para ser fibromialgia de verdade tem que ter tudo aquilo e não responder ao movimento. Toda dor lombar irradiada na perna é um nervo ciático com compressão de hernia de disco. E a gente sabe que existem critérios para determinar que aquela zorra é hernia de disco de verdade. Então, é um trocinho complicado, beleza? Lucas Chaves, amanhã tamo de volta. Tamo de volta aonde, meu querido? Brilhante... Não, isso aí eu já li. Lara Martins entrou agora, vai assistir a reprise. Então é isso. Vou deixar salvo aqui no YouTube, no Apple Podcasts e no Spotify para você assistir como for melhor para você. Se você conhece alguém que tem enxaqueca, que tem fibromialgia ou que tem hérnia de disco, por favor, clique aqui nesse aviãozinho e encaminhe essa live para quem precisa ouvir, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida. Valeu, galerinha!